O programa Retratos dá início a uma série de entrevistas com os principais candidatos ao governo de Minas Gerais. A ordem e as regras dessas entrevistas foram definidas com os assessores de cada candidato. Nós abrimos a nossa série com o candidato do PSB, Tarcísio Delgado. Natural de Torreões, distrito de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, Raimundo Tarcísio Delgado nasceu em 1935 e é formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Começou sua trajetória política em 1967, quando tornou-se vereador em Juiz de Fora pelo Movimento Democrático Brasileiro, que depois daria origem ao PMDB. Foi também eleito deputado estadual e, em 1978, chegou ao cargo de deputado federal, sendo reeleito por 3 mandatos. Também ocupou o cargo de prefeito de Juiz de Fora por 3 vezes e agora concorre ao cargo de governador do estado. Candidato, obrigada pela presença, é um prazer tê-lo aqui, principalmente para que os nossos espectadores o conheçam melhor e conheçam as suas propostas. Muito obrigado. Eu fico muito... prazer grande estar aqui. E você falou que o espectador conheça melhor. E eu fico feliz porque eu costumo dizer que quem conhece Tarcísio, vota no Tarcísio. Então deixa o espectador conhecer para depois votar. Então vamos aproveitar esse espaço, para fazer com que o espectador o conheça e conheça as suas propostas, candidato. Em toda a sua campanha, a campanha do senhor, o senhor tem trabalhado essa imagem de ser um candidato diferente, né? O senhor traz essa imagem de ser diferente. Diferente em quais aspectos? Desde o nascimento. Nasci na zona rural, na mão de uma parteira prática, na roça, brava. Então já sou diferente por aí, porque os outros todos nasceram já em berço de ouro. E também diferente na vida pública, no que eu fiz e faço. É preciso que as pessoas façam isso que você disse, conheçam melhor, para ver o trabalho que a gente tem, desde vereador, deputado estadual, deputado federal e principalmente como prefeito, que nós fizemos totalmente diferente. Nós fizemos em Juiz de Fora uma administração absolutamente revolucionária. Nós nunca demos muita divulgação nisso, mas completamente, tudo diferente do que as pessoas costumavam fazer e costumam fazer. Nós deixamos Juiz de Fora em 2004, uma cidade florida, bonita, como se fosse uma cidade europeia, uma cidade que não tinha mendigo na rua, que nós cuidávamos deles, uma cidade que não tinha menino de rua, porque nós cuidávamos deles, uma cidade que não tinha menina de rua, porque nós cuidávamos dela. Agora, é importante isso. E eu fico um pouco temeroso de dar esses dados, que eu tenho visto candidatos na televisão falar tanta mentira em termos de dados e do que dizem ter realizado, que eu fico meio em dúvida se as pessoas confiam ou não confiam. Eu preciso saber realmente. Mas eu estou te dando dados absolutamente reais que nós tivemos na nossa trajetória. Agora, candidato, o senhor ficou por 14 anos na administração municipal em Juiz de Fora. É claro que a cidade tem apresentado esse retorno que o senhor diz e afirma durante a campanha, mas é claro, a gente tem que reconhecer que a cidade, como toda e qualquer cidade polo, apresenta problemas, não é? Sim. E a gente pode dizer, por exemplo, de um dos problemas enfrentados, que é a questão da saúde. Eu gostaria de que o senhor falasse o seguinte: o senhor fala em descentralização, da administração. De que forma essa descentralização, ela proporcionaria também um melhor atendimento ou melhores soluções para a questão da saúde em Juiz de Fora? Da seguinte forma, como estimular também o atendimento, melhorar o atendimento no interior do estado, Aí eu não falo só em Juiz de Fora, mas no interior do estado, nas cidades do interior, que acabam dependendo muito dessas cidades polo, Em Juiz de Fora, como em outras cidades, tem um hospital inicial lá há 12 anos, que está lá como elefante branco e não se conclui. Dinheiro jogado fora e muito dinheiro, cada ano põe um pouquinho de dinheiro, mas não conclui o hospital. Então isso não pode acontecer. A eficiência e a austeridade tem que fazer, planejar.
Se eu começo um hospital num determinado lugar, eu tenho que ter uma data de conclusão daquele hospital. Se houver um pequeno atraso, pode até haver, mas não pode ficar 12 anos com o elefante branco como está lá, e mais 9 no estado de Minas Gerais, hospitais iguais. Não pode acontecer isso. No que diz respeito à saúde, quando eu falo em descentralização, na saúde e em qualquer campo, nós vamos trabalhar com as comunidades, mas trabalhar em parceria. Não é o Estado entregar para o prefeito e o prefeito ficar se virando lá sem recursos para resolver. É parceria, é montar uma parceria entre município, Estado e União para trabalhar juntos, para que os recursos se somem e produzam o melhor resultado. Os recursos públicos, bem aplicados, rigorosamente aplicados, com austeridade, produzem, eu costumo dizer, produzem filhotes. Qualquer obra que hoje que custaria 60 ou 70, ela está custando 100. Se você faz ela custar 60 ou 70, quanto vai sobrar, no fim das contas, em todas as obras que um Estado tem? E é possível fazer, porque nós fizemos isso em Juiz de Fora no nível de um município. Então nós temos que fazer isso em todos os municípios de Minas, numa parceria do governo com o município, do governador com o município. Tirar o governo de dentro do palácio, eu quero dizer francamente, falo aqui para o espectador, eu não gosto muito de palácio. Desde o Império Romano, dentro do palácio sempre acontece os malfeitos. Sempre foi assim, tudo. E então, tirar do palácio, abrir a porta, descer para o nível das ruas e dos campos, andar pelo Estado, fazer os governos itinerantes em cada lugar. O governo deve sair de Minas num período e passar uma semana ou 10 dias em Montes Claros, uma semana e 10 dias em Poços de Caldas, uma semana e 10 dias em Uberlândia, Uberaba, em Governador Valadares, nas grandes cidades, reunir ali a micro-região, aquela região, conversar, discutir e procurar os caminhos. E os caminhos bem procurados são encontrados. Nós temos experiência disso. Candidato, eu vou convidá-lo para acompanhar uma pergunta que foi feita pelos nossos colaboradores, vários colaboradores aqui da Rede Catedral de Comunicação e da Arquidiocese de Belo Horizonte contribuíram com algumas perguntas. A primeira pergunta é do nosso bispo auxiliar, Dom Joaquim Moll, e vamos acompanhar a pergunta que ele faz diretamente ao senhor. Candidato, diga sem rodeios quanto o senhor pretende investir em educação, saúde e segurança, além do estipulado em lei, demonstrando assim que estes temas, prioritários para o povo, são prioritários também para o senhor. Se o senhor puder falar olhando em nossos olhos, agradeço. Ficará mais fácil para verificarmos o investimento daqui a 4 anos. Câmera 1, toda do senhor, candidato. Muito obrigado pela pergunta. Eu fico sensibilizado pela pergunta, porque, inclusive, o Dom Valmor foi meu pároco em Juiz de Fora, eu sou católico, e tenho uma grande lembrança da sua época conosco. Dizer, olhando nos olhos, como pede o nosso querido Dom Joaquim, que nós não somos candidatos Zé Promessa. Nunca fomos. E nenhum mandato que defendemos. Fomos eleito prefeito 3 vezes. Nunca chegamos para dizer no dia seguinte vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer tudo uma maravilha. Não faço isso. Sempre fiz mais do que prometi em todos os meus mandatos. Em todos os meus mandatos eu fiz mais do que prometi. É só ir lá em Juiz de Fora para avaliar. Então, eu quero dizer o seguinte, é possível fazer mais, é possível fazer melhor. Como? Com eficiência, eu já falei isso aqui, na execução do trabalho, da obra, e com austeridade, rigor. Não deixar o dinheiro sair pelo ralo. Fazer com que o dinheiro produza o seu resultado. Eu acabei de dizer aqui agora, e volto a dizer, Dom Joaquim, uma obra, normalmente, que custaria 60, 70, está custando 100 ou mais. Olhe bem se nós fizermos ela custar o que ela realmente custa, 60 ou 70. Quanto nós vamos ter de economia para aplicar na educação, para pagar melhor o professor. Hoje eu tive uma reunião com as entidades do funcionalismo estadual e os professores reclamavam demais. Eu tenho 2 irmãs, Dom Joaquim, 2 irmãs, são professoras e aposentadas, como sofrem, porque tem congelado sua aposentadoria há mais de 10 anos.
sofrem com isso. Então, eu tenho exemplo dentro de casa. Então, é possível fazer na educação, na saúde e na segurança. Minas Gerais, Dom Joaquim, do Minas Gerais, nosso querido estado de Minas Gerais, se tornou um dos estados mais violentos do país. O alto índice de criminalidade em Minas tem evitado o empreendimento em Minas. A competitividade de Minas caiu de terceiro para sexto lugar. Historicamente, terceiro no máximo. Agora, nesses últimos 5, 6 anos, caiu para sexto lugar. Por quê? As empresas não estão querendo vir para aqui em virtude do alto índice de criminalidade. É preciso e é possível fazer isso. Fazer isso junto com a comunidade, não para a comunidade. Aí já é uma diferença minha fundamental. Eu não quero fazer nada para ninguém. Eu quero fazer alguma coisa com alguém, com as populações, ir para a periferia, ir para os municípios mais pobres e trabalhar juntos. Em Juiz de Fora, Dom Joaquim, só para concluir essa resposta, nós estabelecemos, entre outras coisas, o Médio Família. O Médio Família é um projeto maravilhoso. Quero que o senhor conte para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo, candidato. Tá? Obrigado. E além disso, Contarei. Gostaria também que o senhor falasse sobre as prioridades, quais serão e como também aumentar a arrecadação do Estado para colocar em prática também tantos projetos e propostas, né? Antes do intervalo, só um recado para você sobre a campanha Faço Parte. Você já sabe que a Catedral Cristo Rei vai ter uma praça dedicada à família e nesse espaço vai ser possível realizar as celebrações. A Praça da Família também vai ter ao seu redor um grande terço e você pode fazer parte desse projeto, ter o seu nome, o nome de seus familiares em uma dessas contas do Terço das Famílias. É só ligar para o 3269-3100, acessar Catedral Cristo Rei, bh.com.br. Faça parte desse projeto você também. Nós aqui no programa Retratos estamos fazendo a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas e conversando hoje com o candidato do PSB, Tarcísio Delgado. Nós voltamos em instantes.